Você já se perguntou por que o mundo moderno parece cada vez mais instável? É como se estivéssemos construindo castelos na areia, exatamente como Babilônia fez há milhares de anos. O que poucos sabem é que a antiga Babilônia não é apenas uma página na história, mas um aviso profético para os nossos dias. E se eu te dissesse que os eventos descritos nas profecias bíblicas estão mais conectados à nossa realidade do que imaginamos? Prepare-se, porque neste vídeo vamos desvendar os segredos por trás de Babilônia, sua queda e o que isso significa para a humanidade hoje. Vamos falar sobre a Torre de Babel, os paralelos com cidades modernas como Nova York e Dubai, e o que o Apocalipse nos revela sobre a Nova Jerusalém. Se você sente que algo está mudando no mundo, esta é a explicação que você precisa. E mais importante, você está preparado para o que vem a seguir? A antiga Babilônia carrega consigo um peso que vai além de suas ruínas. É como se suas pedras ainda ecoassem uma mensagem para o mundo moderno. Mais do que uma cidade, Babilônia é um reflexo do que acontece quando a soberba humana toma o lugar da reverência divina. Era um centro de cultura, poder e riqueza, mas ao mesmo tempo tornou-se símbolo de decadência espiritual. Quantas vezes não vemos até hoje cidades e sociedades modernas exibirem essa mesma arrogância, confiando em sistemas econômicos frágeis e ignorando os valores espirituais? Pense em como a busca incessante por sucesso e status pode nos distanciar de Deus. Mas Babilônia também é um lembrete poderoso. Suas histórias nos alertam sobre os perigos de se apoiar em estruturas que parecem sólidas, mas são construídas sobre areia. As profecias bíblicas já avisavam que sua queda seria inevitável, e isso aconteceu. Hoje, essa lição se aplica às Babilônias do nosso dia a dia. As riquezas acumuladas, os sistemas que dependemos e até os ídolos que criamos em nossas vidas. Não é à toa que Jesus nos chama a construir sobre a rocha e não sobre a areia. Mas será que estamos atentos a esses sinais? A história da Torre de Babel é mais do que apenas um conto sobre uma construção grandiosa. Ela é uma ilustração vívida da soberba humana. Imagine um povo unido, determinado a construir uma torre que alcançasse os céus, não para glorificar a Deus, mas para exaltar a si mesmos. Essa arrogância de desafiar os limites estabelecidos pelo Criador resultou em confusão e dispersão. É uma lição clara de que, sempre que colocamos nossa vontade acima da vontade divina, a desordem é inevitável. Quantas torres construímos hoje movidos por orgulho, como carreiras, relacionamentos ou projetos que ignoram Deus? Esse relato, registrado em Gênesis 11, nos desafia a refletir sobre onde estamos depositando nossa confiança. As torres modernas podem ser tecnológicas, financeiras ou até pessoais, mas o princípio permanece. Quando o orgulho toma o controle, a ruína está próxima. Não se trata de rejeitar o progresso, mas de lembrar que toda conquista verdadeira deve ter Deus como base. O chamado aqui é claro: em vez de buscarmos nossa própria glória, que tal construirmos vidas que apontem para a glória de Deus? Afinal, será que estamos ouvindo os ecos dessa história em nossa própria jornada? As profecias bíblicas relacionadas à Babilônia não são meramente histórias do passado. Elas são provas vivas do cumprimento exato da palavra de Deus. Profetas como Isaías e Jeremias falaram com precisão sobre a queda de Babilônia, descrevendo sua destruição muito antes de ela acontecer. Isaías, por exemplo, declarou que a cidade seria deixada desolada, um lugar onde nem os animais habitariam. Isaías 13, 19 a 22. E isso se cumpriu de forma tão impressionante que até arqueólogos modernos testemunham a precisão dessas palavras. É impossível não se maravilhar com a soberania divina que rege os acontecimentos da história. O mais interessante é que essas profecias nos convidam a olhar para além das ruínas e enxergar o que elas significam para nós hoje. Se Deus foi fiel em cumprir essas promessas no passado, por que duvidaríamos de suas palavras sobre o futuro?
O Apocalipse está cheio de advertências e promessas que aguardam seu cumprimento. Não é incrível saber que temos um Deus que não falha em suas promessas? Isso também nos chama à ação. Estamos vivendo como quem acredita no cumprimento profético ou como aqueles que ignoram os sinais. Quando olhamos para cidades modernas como Nova York ou Dubai, não é difícil traçar paralelos com a antiga Babilônia. Assim como Babilônia foi o centro de riqueza, poder e influência em sua época, essas cidades simbolizam o ápice da concentração de riqueza e da soberba humana nos dias atuais. Arranha-céus que tocam o céu, sistemas econômicos que parecem invencíveis, mas que, como vimos em crises recentes, podem desmoronar em um piscar de olhos. É um lembrete claro de que o orgulho humano e a dependência excessiva de estruturas terrenas podem nos levar à mesma decadência espiritual que consumiu Babilônia. Olhando para esses exemplos, a pergunta que surge é: onde estamos colocando nossa confiança? Não há problema em admirar o progresso ou usufruir das benesses da modernidade. Mas será que estamos usando esses avanços para glorificar a Deus ou para alimentar o ego humano? Essas Babilônias modernas nos chamam a refletir sobre como vivemos. Estamos ancorados em sistemas frágeis ou na rocha eterna? Talvez seja hora de olhar para além das luzes brilhantes e enxergar a necessidade de uma transformação espiritual. Se Babilônia simboliza a decadência espiritual e o colapso da soberba humana, a Nova Jerusalém, descrita no Apocalipse, é o oposto absoluto, um lugar de redenção, salvação e graça divina. Enquanto Babilônia se apoiava em sistemas econômicos frágeis e orgulho humano, a Nova Jerusalém é fundamentada na promessa eterna de Deus, onde não haverá mais dor, morte ou lágrimas. Ela representa a plenitude do cumprimento profético, a cidade celestial preparada para aqueles que permaneceram fiéis. Que contraste extraordinário! A visão da Nova Jerusalém não é apenas uma promessa futura, é uma inspiração para viver de forma diferente aqui e agora. É um convite à fé, ao arrependimento e à esperança cristã. Em vez de investirmos tudo em tesouros terrenos, que tal acumularmos riquezas nos céus? Praticar a generosidade, dedicar tempo ao estudo da palavra e buscar a vontade de Deus são formas de começar essa jornada. Afinal, a Nova Jerusalém nos lembra que, por mais que o mundo ao nosso redor esteja em decadência espiritual, existe uma promessa de redenção que nos aguarda. Agora que você descobriu os segredos de Babilônia e viu como as profecias bíblicas se conectam com o mundo de hoje, é impossível ignorar a pergunta: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai continuar construindo sua vida em sistemas frágeis ou escolherá a rocha eterna que é Cristo? Babilônia nos ensina que orgulho e confiança nas coisas terrenas só levam à ruína, mas a promessa da Nova Jerusalém nos oferece um caminho de esperança, fé e redenção. Que tal começar hoje mesmo a construir um relacionamento mais profundo com Deus? Leia a Bíblia, comece pelo Apocalipse, reflita sobre o que está escrito e peça sabedoria em oração. Compartilhe essas verdades com alguém que você ama e, mais importante, viva com propósito. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar nossos próximos vídeos. Temos muito mais para explorar juntos.